Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Eu quero falar hoje sobre o casamento de Cristo. Amém? Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, então não estão mais debaixo da lei. Pula lá para o versículo de número 24. 24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Vamos repetir esse versículo junto, 1, 2 e 3. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Espírito Santo, nós te damos liberdade, Pai. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Você tem liberdade, Jesus. Trata o nosso coração, ensina-nos, leva-nos a um lugar de revelação da tua palavra. Fique à vontade, Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, irmão. Fique à vontade. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, nós precisamos entender esse ambiente onde os céus são revelados pelo Espírito, por uma vida no Espírito. Existe uma grande diferença de você viver pelo Espírito e você andar pelo Espírito. A única forma de entendermos as dimensões celestiais do plano de Deus para as nossas vidas é estarmos inseridos nesse lugar celestial. Viver no Espírito é ter uma consciência espiritual das coisas celestiais. Ou seja, é ter revelação. Andar pelo Espírito é se mover sobre essa consciência da revelação. Outro exemplo, viver pelo Espírito é saber o motivo da sua existência. Andar pelo Espírito é fazer esse motivo se tornar realidade. Viver no Espírito é ter um propósito pelo qual você daria a sua vida. Andar pelo Espírito é morrer por esse propósito, é consumar. Nós temos uma palavra, mas essa palavra ela precisa ser alinhada com a nossa jornada. Porque não adianta nós sabermos da promessa de uma terra prometida, não adianta nós termos uma revelação se nós não ocuparmos a terra, se nós não ocuparmos esse lugar de revelação. Nós precisamos ocupar todos os limites da nossa consciência espiritual. Saber não é o suficiente. Quem só tem uma consciência de algumas verdades espirituais, mas não ocupa o lugar dessas verdades, acaba com um sentimento de desistência, acaba com um sentimento de incredulidade, como muitos fizeram no deserto. Porque o povo no deserto tinha uma palavra. Na verdade, desde Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham uma promessa. Em Moisés, Deus levanta um libertador para consumar essa promessa. Leva esse povo para o deserto com a seguinte continuidade: Deus vai entregar a terra que emana leite e mel, que foi prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Eles tinham uma palavra, eles tinham uma revelação, mas muitos, porque não tinha o andar sobre essa revelação, não ocupava esses lugares de revelação, não tinha uma atitude de entrar, morreram no deserto. Você sabe que o povo, quando saiu do Egito, foram direto para Jericó. Só que quando eles chegaram lá, viram gigantes, muralhas, disseram: não dá, aqui não dá.
é terra que consome moradores. Deram a volta e passaram a andar 40 anos no deserto. 40 anos foi por causa da incredulidade, por causa da desistência deles, porque eles tinham uma palavra, mas eles não ocuparam o lugar da palavra. Quando o povo saiu do Egito, eles não tinham uma terra prometida, mas eles tinham um direito de possuir a terra prometida. Muitos de nós ainda não temos, mas temos o direito. Você tem uma palavra, você tem um direito. Por isso que Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? Por quê? Uma pessoa que se converte, ela não tem o reino, mas ela tem o direito de possuí-lo. Por isso Jesus disse: buscai. Você se converteu, mas você precisa possuir. Efésios 1:3, Paulo diz: bendito seja o Deus de Pai nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Quer dizer, eu tenho um direito, eu tenho uma autorização. Onde, pastor? Nas regiões celestiais. Efésios 2:6, o apóstolo Paulo diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. Para quê? Para mostrar nas eras que estão por vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada na bondade para conosco. Para mostrar as eras que estão por vir, ou seja, aqui no físico, Deus nos abençoou nas regiões celestiais para mostrar aqui no físico, nas eras que estão por vir, para demonstrar a graça e a riqueza de Deus em nós. Está entendendo? Paulo, quando escreveu essa palavra de Efésios 2, ele estava dentro de uma cadeia, gente. O cara estava preso numa prisão, com um destino de morte. E ele escreve dizendo que está assentado em lugares celestiais. Olha que tremendo. Paulo estava numa cadeia fria, literalmente assentado num chão duro, com certeza com fome, com frio, mas espiritualmente estava sentado em lugares celestiais, em Jesus. Irmão, eu imagino os demônios olhando para o cara sentado na cadeia fria, amarrado, açoitado, sofrendo daquele jeito, mas assentado num lugar celestial, dizendo: cara, Ele já nos abençoou. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Por isso Jesus disse em Mateus 6:9, dizendo: orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como assim? Na terra você manifesta o que você está assistindo nas regiões celestiais. Se eu estou assentado nas regiões celestiais, eu vou manifestar na terra o que eu estou recebendo do céu. Você só manifesta na terra o céu se você estiver assentado lá. Se você não estiver assentado nos lugares celestiais, você nunca vai manifestar céu na terra. Para manifestar céu na terra, eu preciso estar nesse ambiente espiritual. São verdades ocupacionais. Mateus 11:12 diz: desde João Batista até agora o reino de Deus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele. O que Jesus está querendo dizer? Que o reino de Deus, ele só vai se cumprir se você ocupar. Eu tenho uma palavra,
Eu tenho uma revelação, mas eu preciso ocupar a terra da revelação. Eu preciso manifestar isso. Por isso ele diz, desde os dias de João Batista. Por que dos dias de João Batista? Porque a graça se manifestou a partir de João Batista. Antes de João Batista era a lei. A partir de João Batista é a graça. Pastor, mas João Batista não veio antes de Jesus? Sim, ele veio como precursor. Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas. Tudo que Deus vai fazer, Ele anuncia. João Batista veio na frente para anunciar o caminho da graça. Por isso ele batizava para o arrependimento dos pecados. Por isso a mensagem de João era: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ele estava anunciando a graça. O reino de Deus é tomado à força desde os dias de João Batista. A partir de João Batista foi aberto a porta do reino dos céus, onde nós temos um acesso. Nós podemos nos assentar nesses lugares celestiais, e a partir deste lugar celestial eu posso possuí-lo. Por isso eu posso tomar a força, eu posso ocupar esse lugar celestial. Por isso também no versículo 11 Jesus disse: dos homens nascido de mulher não surgiu ninguém maior do que João, todavia o menor no reino do céu será maior que ele. Presta atenção. Por que Jesus faz referência a João como sendo João o maior entre todos os homens nascidos de mulher? Porque João deu início ao processo de revelação da graça. Ele iniciou o processo. E qual que era a característica de João? Era uma característica celestial. Porque os valores dos céus são diferentes dos valores dos homens. Perceba que o sacerdócio de João não era no templo, era no deserto. Perceba que João não estava vestido com estola sacerdotal, ele estava vestido com pano de saco e com couro de animal. João não estava comendo do sacrifício, João se alimentava de mel silvestre. É totalmente o oposto. João não batia no peito dizendo: eu sou sacerdote. Ele apontava para o Cristo e dizia: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convém que ele cresça e eu me diminua. As revelações da eternidade, os valores do reino de Deus começou a se manifestar em João. Por isso Jesus faz referência a João dizendo: ele é o maior. Mas ele deixa um desafio aqui: todavia quem conseguir ser o menor no reino será maior do que João. Você entende? São valores, são revelações que acontecem nas regiões celestiais. Quando Jesus prega as bem-aventuranças, o sermão profético de Jesus das bem-aventuranças é o maior discipulado que existe para as nossas vidas. E Jesus fala de valores celestiais. Por isso ele diz: bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurado aquele que quando for perseguido por amor da justiça, bem-aventurado quando falarem mal contra vocês, bem-aventurado quando você for oprimido. Uau, que doideira é essa? São valores celestiais, são totalmente opostos aos valores terrenos, humanos, da natureza caída. Deus revela os céus para os homens, e esses céus foi revelado a partir de João. Você entende isso? São os valores de uma origem celestial, e só manifesta na terra quem está ocupando esses lugares celestiais. Cara, se você não estiver assentado em lugares celestiais, você não fica numa cadeia dizendo Deus é bom o tempo todo. Se você não estiver assentado em lugares celestiais, você não consegue, camarada, apanhar aqui e dar o outro lado aqui. Se você não estiver assentado em lugares celestiais, você não tem capacidade de perdoar. Porque nos lugares celestiais
você tem revelação dos valores do reino de Deus. Isso é andar no Espírito. Por isso ele diz, ó, se você vive no Espírito, ande também no Espírito. Não basta ter uma consciência, nós precisamos manifestar isso. Andar no Espírito é ocupar o lugar de uma natureza celestial. Assentado em lugares celestiais, enxergamos os valores de Deus. Muita gente tem conhecimento dos valores de Deus, mas não estão assentados em lugares celestiais. E porque não estão assentados em lugares celestiais, não valoriza o que deveria valorizar. Cara, quantas pessoas velhas de igreja você conhece que não muda? Cara que está 10 anos na igreja e não tem transformação de caráter. Você fala assim, meu, credo, para ser crente igual aquele cara lá, tô fora. Quantos você conhece, irmão, que não toma jeito na vida, que está anos na igreja e não muda? Quantos estudiosos da Bíblia? Cara, quantos teólogos mais parece ateu do que conhecedor da Bíblia? Tem gente que quando vai fazer teologia é capaz de desviar, porque o professor já é um desviado. Eu não estou generalizando não, irmão. Teologia não esfria ninguém. O que esfria é falta de oração. O que eu estou dizendo é que conhecimento desassociado de lugares celestiais não tem efeito. Se eu não estou assentado em lugares celestiais, a Bíblia para mim é só uma teoria. Ela não produz efeito em mim. Na verdade, produz até arrogância em muitos casos. É o que nós chamamos de religiosidade. Agora, assentado nesses lugares celestiais, esses valores do reino se tornam importantes para nós. Lembra que eu preguei aqui sobre os valores de Deus? Que tudo que você valoriza é o que tem valor. O que você não valoriza não tem valor nenhum. Mas quando nós estamos assentados nesses lugares celestiais, nós temos uma experiência com os valores de Deus. E isso gera em mim temor. Isso gera em mim tremor. Isaías 66:1, o Senhor diz, o céu é o meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa vocês me edificarão, diz o Senhor. Qual seria o lugar do meu repouso, diz o Senhor. Então ele diz, a minha mão fez todas essas coisas. Assim todas essas coisas vieram a existir. Mas para quem olharei? Com quem habitarei? Está dizendo mais ou menos isso aqui: eu sou muito grande para habitar com vocês. Eu fiz a terra, eu formei os céus. Tudo isso é muito pequeno, não há um lugar que eu possa morar, porque eu sou grande, eu sou maior do que tudo. A minha mão fez todas essas coisas. Qual seria o lugar da minha habitação? Ele responde: para o humilde, com o contrito de espírito, com aquele que treme diante da minha palavra. O que seria tremer diante da palavra? O que seria essa contrição do Espírito? A contrição do Espírito me coloca assentado nos lugares celestiais. Eu entro em um cosmo espiritual, e lá se constrói o temor diante dos valores de Deus. Lá nos lugares celestiais eu começo a tremer diante da palavra. Um tremor é construído dentro de mim. Isso me leva a ocupar um formato. Você valoriza, você ocupa. Você valoriza, você tem temor, você respeita. Está entendendo? Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. Não é isso que a Bíblia diz? Macho e fêmea os fez, e os fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas o que o pecado fez? Deturpou.
Por isso Paulo escreveu aos Romanos 1,18, dizendo: portanto a ira de Deus é revelada do céu contra a impiedade da injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Presta atenção aqui, irmãos. Eu preciso que você pense comigo agora. Esse versículo de Romanos 1,18, ele é muito revelador e ao mesmo tempo, se você não parar para prestar atenção, você não vai entender. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A ira de Deus é revelada contra a impiedade e a injustiça dos homens que suprimem a verdade praticando a injustiça. Olha o versículo 19. Pois Deus, o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua natureza, são vistas claramente e são compreendidas por meio de todas as coisas criadas. Desta forma, os homens se tornam indesculpáveis. Presta atenção. Paulo está dizendo o seguinte: a ira de Deus é contra a humanidade, porque a humanidade pratica a injustiça, impedindo a verdade. A verdade representa quem? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade representa quem? A justiça representa quem? Deus. Revela o Criador. Quando o homem suprime a verdade pela injustiça, ele está distorcendo a imagem do Criador. Ele diz que tudo que Deus criou revela Ele mesmo. Por isso que a Bíblia também diz que a natureza glorifica o Criador. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. A natureza por si só louva a Deus. Tudo que Deus criou revela Ele mesmo. Mas o homem, por causa do pecado, se desligou do Criador. E agora, Ele que deveria ser a imagem e a semelhança, porque foi para isso que Ele foi criado, ser imagem e semelhança do Criador, Ele é a distorção da imagem de Deus. Ele revela o oposto do que Deus é. Por isso, olha, tudo que Deus criou é visto, é compreendido, é entendido claramente por intermédio das coisas criadas. Quando o homem deforma, a Bíblia diz, eles se tornaram indesculpáveis. Olha o versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não renderam graça, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, o seu coração se tornou insensato e obscuro. Aleluia. Você entende que tudo que Deus criou revela a Ele? Os seus atributos são compreendidos por meio de tudo que Ele criou? E que o pecado suprimiu a verdade pela injustiça? E que o homem ofende o Criador se comportando de forma contrária à sua natureza? Deus, Ele é totalmente relacional. Qual que é a natureza de Deus? Deus é relacional. Por isso que desde o início diz, façamos o homem a nossa imagem. Deus não estava sozinho, Deus nunca está sozinho. Deus é um Deus relacional. A natureza de Deus está no relacionamento. Por isso que tudo que Deus criou depende de um outro componente. Nada sobrevive sozinho, gente. Nada. A planta precisa da terra. O peixe precisa da água. E o peixe precisa de outro peixe. Todo animal precisa de outro animal. Todo ser vivente, até as moscas, até os germes. Tudo que Deus criou, tudo que existe é relacional. E o homem também é relacional. Por isso que a primeira coisa que o pecado afetou foi as relações humanas. Quando o homem caiu da graça de Deus,
o que afetou foi as relações humanas. Aí Paulo continua aqui no mesmo texto de Romanos, no versículo 26, ele continua falando: as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Está falando de homossexualidade. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se infamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Sabe o que é isso? Distorção dos atributos de Deus. A imoralidade, tudo que distorce os valores do Criador, deturpa as relações humanas. Irmãos, o casamento de um homem e de uma mulher reflete o Criador. O casamento é profético, é revelador. Porque se todas as coisas revelam os atributos do Criador, um homem unido a uma mulher é um atributo de Deus. Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, porque, ou seja, não está completo, não revela, não representa os atributos de Deus. Então Deus criou a mulher para que ela pudesse completá-lo e os dois representá-lo em atributos. Porque Deus é relacional. Deus é relacional. Efésios 5:29, Paulo diz assim: ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes dele o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, como também Cristo faz com a... Olha a analogia. Paulo está falando de casais, aí ele faz uma analogia, como também Cristo e a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então por essa razão deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aí olha o versículo 32, grande é este mistério, refiro-me porém entre Cristo e a igreja. Entre Cristo e a igreja. Por isso que todo casamento é profético. Todo casamento sinaliza Cristo e a igreja. Você sabia que todas as nossas ações precisam se tornar sombra das coisas celestiais? Se eu estou assentado em um lugar celestial, a sombra que reflete na humanidade precisa ser de alguém que reflete a luz do Criador. Se o meu casamento não é sombra da igreja e Jesus, eu não estou assentado em lugares celestiais. Você sabia que a intimidade de um casal representa a Santa Ceia do Senhor? Sabia? Estou falando de relacionamento sexual. Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Quem é solteiro aqui? Jovem adolescente. Mas adolescente já está todo mundo sabendo de tudo já. Então, segura aí, tem que aprender mesmo. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes a gente prega para casais e não prega para solteiro. Nós deveríamos pregar para casais, pregando para solteiro, para que o solteiro se prepare para o casamento. A gente deixa para pregar para casais porque já está tudo arrebentado, e agora a gente quer dar uma escola de restauração para o casal. E eles não se preveniram, não se prepararam, não aprenderam princípios e valores. Essa palavra que eu estou trazendo para você diz a respeito da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é uma celebração do matrimônio. E o ato sexual de um casal representa a celebração de uma aliança. Quando um casal vai coabitar, vai ter intimidade, eles estão celebrando o matrimônio. Eles estão celebrando a aliança de estar juntos por toda a sua vida. O ato sexual foi criado por Deus justamente para uma celebração.
Quando a igreja ceia, ela celebra a aliança com Cristo. Há uma celebração da aliança com Cristo. Quando um casal entra em intimidade, eles celebram a aliança pelo sangue do matrimônio. Você sabe que numa relação sexual existem rompimentos de micros vasos sanguíneos. Então há um pacto de sangue no ato sexual. Por isso ele representa a ceia. Porque a intimidade é um pacto. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,16, Paulo diz: vocês não sabem que aquele que se une à prostituta se torna um só corpo com ela? Porque está escrito, os dois serão uma só carne? Porque o ato sexual torna dois um. É o pacto de aliança, é o pacto de sangue. O sangue une, transforma dois em um. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: namoro não é casamento. Pastor, mas eu namoro, então eu posso, né? Pode nada. Quem falou que pode? Matrimônio é compromisso para uma vida toda. E namoro ainda não é o compromisso para uma vida toda. 1 Coríntios 7, 9, a Bíblia diz: se vocês não podem se conter, então que se casem, porque é melhor casar do que abrasar. O que Paulo está querendo dizer? Cara, que se você não está segurando sua onda, casa. Porque se você tiver um pacto de sangue, você se torna um com aquele. E se você não tiver capacidade de sustentar esse pacto, isso vai se tornar uma imoralidade na sua vida. Você está entendendo? Porque a intimidade é uma celebração do matrimônio. E aí algumas irmãs dizem assim: uau, pastor, uma vez por mês a ceia, né? Não é bem por aí, irmã. Não vai por esse caminho, pelo amor de Deus. Celebração é todo dia, gente. Todo dia. Festa tem que ser todo dia. É celebração do matrimônio. Agora, fora da aliança é pecado. Por que é pecado? Porque não expressa os atributos de Deus. Por isso que a maior área de investida do diabo é a distorção dos valores. O que está acontecendo com os nossos adolescentes hoje? Antigamente uma criança de 11, 12 anos brincava de boneca ainda, hoje faz sexo. E o que está acontecendo com a área emocional dessas crianças? A forma afetiva de se relacionar com o mundo está sendo deturpada. Porque tanta criança com problema psicológico, com disfunção emocional, porque tem muita criança se casando, porque está tendo pacto de sangue, está assumindo matrimônio sem ter capacidade para isso. E isso está gerando uma disfunção emocional, está mexendo com a ordem, está mexendo com os atributos que representam o Criador. E quando você muda o que representa o Criador, quando distorce os valores de Deus, há uma desordem na humanidade. Por isso, homem com homem cometendo torpeza, mulher com mulher. Cara, que absurdo uma coisa dessa. Muita imoralidade para levar um ser humano a tornar essas coisas naturais. Porque cada vez que você tem um ato sexual fora da aliança, você atrai imoralidade, atrás de imoralidade, até chegarmos em um ambiente obscuro. A intimidade no matrimônio mantém a afetividade emocional viva de um casal. Porque cada vez que um casal renova a aliança emocional, cada vez que um casal renova, então eles se tornam mais afetivos. Mas quando eles não renovam, quando não renova a aliança emocional através da intimidade, ou eles se tornam irmãos ou inimigos. Ou se tornam irmãos ou inimigos. Ou eles
eles ficam assim, a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor, irmão. Ou eles viram Tom e Jerry. Pior quando se tornam irmãos. Pior quando se tornam irmãos. Porque pelo menos quando tem treta, ainda tem uma sinalização que alguma coisa está errada e precisa mudar. Não é verdade? Hemorragia externa não mata ninguém. Assusta, mas não mata, né? Está jorrando sangue, você fala, ai meu Deus, vai morrer. Não morre não. Dá para estancar. Agora a hemorragia interna não. Hemorragia interna é perigosa. Então, irmão, é melhor brigar do que viver como irmão. Está entendendo? O Senhor está nos despertando a entender que somos uma casa espiritual. Somos uma casa espiritual. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a uma mulher e os dois serão uma só carne. Grande é esse mistério. Refiro-me, porém, entre Cristo e a igreja. Porque para Deus só existe um casamento. O de Cristo e da igreja. E foi assim desde a fundação do mundo. Por isso Efésios 1,4 diz, Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Significa que quando nós funcionamos dentro da ordem original, nós expressamos quem Deus representa. Então toda a celebração de um casamento é um ato profético que aponta para Cristo e para a igreja. Por isso o diabo investe contra os casamentos. Quanto menos casamento, mais distorção de valores. Quanto menos famílias alinhadas, menos casamentos saudáveis, mais distorção de valores na humanidade. Porque menos revelação do Criador, menos revelação de quem Deus é, menos expressão de quem Deus representa. Porque o casamento é simbólico e é profético. Por isso eu quero falar da queda do Adão. O Adão profético viveu uma queda, mas a queda era profética. O que é ser profético? É sinalizar para uma realidade espiritual que está além do seu tempo. Ou seja, é trazer o céu para a terra, é mostrar as coisas vindouras. Por isso que Adão, quando Deus foi formar a mulher, e a Bíblia diz que Deus formou a mulher de dentro do Adão. De Adão Deus formou a mulher. Da costela do homem Deus formou a mulher. Deus tirou a mulher de dentro do homem. Mas antes Adão foi levado a um profundo sono. Não havia morte porque não havia pecado. E porque não havia pecado a morte não reinava, não existia. Mas eu acredito numa morte de Adão, como foi a morte de Lázaro. Lázaro morreu, mas Jesus diz, Lázaro dorme. Porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, está vivo. Não existe morte para Deus. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,7, não quero, irmãos, que alguns sejam ignorantes acerca de alguns irmãos que dormem. Não se entristeçam, porque os nossos irmãos dormem. Não estão mortos, eles dormem. Então quer dizer que Deus, quando diz que levou Adão a um adormecimento, Deus matou Adão. Adão morreu naquele momento, mas espiritualmente ele estava dormindo. Irmãos, para alguém salvo não existe morte, é apenas um sono. A morte de Adão foi física, mas o sono era espiritual. E aí quando Adão dorme, o que Deus faz? Deus rasga Adão do lado e tira dentro dele a matéria-prima para criar a mulher. Por que Deus fez assim? Para pensar comigo. Por que Deus não fez o homem e a mulher de uma vez assim? Por que Deus teve que fazer a mulher a partir do homem? Por que Ele teve que tirar a mulher de dentro do homem?
por causa da sombra profética. Isso aqui estava sinalizando para algo. O que, pastor? Cristo e a igreja. Toda a ação dos filhos de Deus na terra é sombra das realidades que acontecem na eternidade. Lá na frente, Jesus na cruz do Calvário, depois de morto, ele é rasgado do lado. Por quem que Jesus foi morto? Quem matou Jesus? Alguns vão dizer, os romanos. Não, quem matou Jesus foi o Pai. Deus matou Jesus. Foi um profundo sono. Para quê? Para de Jesus, através de Jesus, extrair a igreja. Por isso que Deus ordenou a Abraão degolar o próprio filho no altar, porque era uma sombra profética. Deus estava dizendo o que ele faria com o filho lá na cruz. Isaías 53:10 diz que todavia, diz o Senhor, que foi agradável moê-lo, esmagá-lo, fazê-lo enfermar, para que quando ele se colocasse como oferta pelo pecado, então a sua posteridade prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Deus se agradou em moê-lo, em esmagá-lo. Foi Deus que matou Jesus na cruz. E quando ele foi rasgado do lado, a Bíblia diz que saiu água e saiu sangue. Por isso que pela lavagem da água nós somos limpos do pecado, e pelo sangue, o sangue da nova aliança, nasce uma nova esposa. Aliança do matrimônio, nasce uma nova esposa, nasce a igreja. Quando Ezequiel 37 profetiza sobre um vale de ossos secos, isso aqui é sombra da restauração. Ezequiel 37 diz que os ossos se juntavam cada osso ao seu osso. Agora, quando é que você ouviu essa expressão? Osso se juntando a osso na Bíblia. Qual foi a primeira vez? Irmão, sempre quando você quiser entender uma realidade, vai lá para o início. E quando você vai lá em Gênesis, aleluia, no versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis, Adão diz: ela é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. O casamento de Adão e Eva é uma sombra de Cristo e a igreja. Quando Ezequiel profetiza no capítulo 37 de Ezequiel, dizendo: os ossos se juntam, cada osso a seu osso, pele, carne, nervos, ele está falando da obra redentora de Cristo na cruz e a restauração de uma igreja que estava morta, mas que agora reviveu, foi transformada por causa do Senhor. Porque tudo que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são vistos claramente entre nós. Tudo revela Ele. Por isso que o meu casamento tem que ser uma sombra profética de Cristo e a igreja. Porque se o meu casamento não for uma sombra profética de Cristo e a igreja, olha aqui o versículo 20 de Romanos diz: de forma que os homens se tornam indesculpáveis, porque tendo conhecido Deus, não glorificaram a Deus, então eles são entregues às paixões. Por isso que quem não casou ainda, deixa eu ver os encalhados. Quem não casou ainda, pelo amor de Deus, precisa escolher direitinho. Escolher com temor e com tremor. E viver debaixo de zelo, gente. Zelo de santidade. Assentado em lugares celestiais, vivendo na terra, para manifestar na terra o céu. O namoro tem que ser santo. Você tem que pensar: a minha vida reflete a Deus. O meu
namoro tem que refletir o Criador. Por isso eu não posso ter um ato sexual fora da aliança, fora do matrimônio. Há uma deturpação de valores. Por isso que uma pessoa que fica apaixonada, irmãos, eu estou apaixonado por neurociências. E eu tenho buscado alguns estudos sobre neurociências. Estudar o cérebro humano, é muito louco isso. E eu estava buscando alguns estudos, e eu descobri que o efeito que é causado no cérebro do homem, quando ele está apaixonado, é o mesmo efeito causado no cérebro de uma pessoa que tem demência. É verdade. Por isso que quando você diz para uma pessoa apaixonada, olha, esse negócio não vai dar certo, olha, não, esse caminho está errado. A pessoa diz assim, eu sei o que eu estou fazendo. Ela está vendo, tem provas, mas a paixão faz a pessoa ficar demente. Isso é provado cientificamente. Você entende isso? Por isso que a pessoa quando namora, né, amorzinho, uau, o que você precisar eu faço, um servindo o outro, é verdade. Aí depois que passa a paixão, muda, aí relaxa. Por que relaxou? Porque aquela tensão toda que tinha era só paixão. Era o efeito da demência, que a gente acha bonito, sabe? Aí quando você entra na realidade, porque o que constrói um casamento não é a paixão, é o amor. Muita gente casa por causa de paixão, aí depois que passa a paixão se arrepende de ter casado, porque viu que não amava. Quer ver o cara fazer uma tatuagem, apaixonado, faz a tatuagem com o nome da outra pessoa, aí passa a paixão, que desgraça. Mas um casamento é sustentado no amor. Você entende por que Deus criou a intimidade? Porque a intimidade sustenta a afetividade. Quando você está apaixonado, existe uma afetividade sem intimidade. Porque a paixão produz esse sintoma. Quando você tem intimidade, isso são coisas relativas. Porque para o homem tem um efeito, para a mulher tem outro efeito. O ato sexual não necessariamente traz para a mulher a afetividade. A afetividade da mulher está no carinho, está nas palavras, está no cuidado. Mas a afetividade para o homem está no sexo. E os dois dependem da mesma coisa. Porque o homem que não tem sexo, ele não consegue desenvolver a afetividade. E a mulher que não tem carinho, ela não consegue ter prazer no sexo. Então, para dar certo, precisa-se das duas coisas. Só que um depende do outro. É a diferença que existe entre o homem e a mulher, que fazem com que os dois se casem, né? Que os dois se unam. O que ela precisa, ele tem. E o que ele precisa, ela tem. Está entendendo? Olha como Deus é lindo. Como Deus faz as coisas perfeitas. Não é verdade? Nós precisamos entender esses valores, enxergando Deus em tudo isso. Cara, um casamento alinhado ao Criador prega mais do que 1000 sermões. Teu casamento fala mais, é uma sombra profética de Deus. O mundo, começando pela sua casa, pelos seus filhos, o mundo vai assistir Jesus através do seu casamento. Porque o casamento é um sinalizador profético. O casamento vai além de você. O casamento não é para atender os seus caprichos. O casamento é um sinalizador para os seus filhos. É um sinalizador para essa geração.
Porque ele fala sobre Cristo e a igreja. Quanto menos casamento, menos referência. A igreja está perdendo a referência. Cara, o único casamento que existe é o de Deus, é o de Cristo e a igreja. Deus quer olhar para o meu casamento e ver Cristo e a igreja. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não costumo fazer isso não, mas hoje eu vou fazer. Eu preciso de um casal. Quem se dispõe? Um casal. Vem, Adalberto. Vem aqui em cima. Agora eu preciso de um Cristo. Quem quer ser o Cristo? Isso, irmão. Vem para cá, Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui está o homem e a mulher. Virem de frente um para o outro. Vem cá, Cristo. Fica de frente para eles. Como está esse homem e essa mulher? Assim está Cristo e esta igreja. Agora vira de costas. Vira, vira, Cristo. Como está o casamento deste homem e desta mulher? Assim está o Cristo e esta igreja. Amém? Obrigado, gente. Ou seja, não existe comunhão com Deus se não existe um casamento que representa Cristo e a igreja. Eu vou falar para você, eu conheci muitas pessoas que iam no monte, que oravam e que jejuavam e que eram super espirituais, mas não tinham um casamento que representa Cristo e a igreja, e isso os levou à queda. Pode ser o cara que mais ora no mundo, pode ser o cara mais espiritual, não tem espiritualidade sem esses valores, porque quando eu realmente estou assentado em lugares celestiais, esses valores gritam dentro de mim. A disfunção da família reflete o afastamento de Deus, a separação do homem e Cristo. Menos casamento, menos referência. Por isso que a igreja, querido, hoje nós vemos o feminismo imperando no mundo inteiro. O que é feminismo? O feminismo é uma mulher governando sem precisar do homem. O feminismo é a mulher, além de governar sem o homem, é uma mulher dominando sobre o homem. Se isso não reflete na igreja hoje, se isso não é sombra das coisas ruins, das realidades. Apocalipse 3:20 fala da igreja dos últimos dias. Em Apocalipse 3:20 diz o que? Jesus está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta da igreja. Porque a igreja dos últimos dias, a noiva dos últimos dias, a esposa dos últimos dias, ela deixou o Jesus, o noivo, do lado de fora, e ela está governando pelas suas próprias mãos. Ela está governando através de si mesma. Ela não precisa mais do noivo. Por isso que a pregação já não é mais a palavra de Deus. Por isso que os recursos que entram na igreja são usados de forma corrupta. Por isso que a movimentação da igreja não revela mais o eterno. Por isso que as obras são humanas, são feitas por pessoas que estão governando no lugar do Cristo. A igreja está vivendo um feminismo espiritual, porque são sombras de uma realidade que está refletindo menos casamento, menos revelação do Cristo. O diabo luta contra o casamento por causa disso. É a deturpação dos valores. Transformam os seres humanos cada vez mais em pessoas imorais. Hoje você fala para um adolescente, para um jovem que é virgem, ele tem vergonha de falar que é virgem. E o outro irmão da igreja, se
é virgem. Começa a zoar o cara. Porque não é normal. Porque é brega. Porque a nossa imoralidade já entrou na igreja. E os valores estão sendo deturpados. Sabe, irmão, existe muita revelação em Adão. Você sabia que Adão não foi enganado? Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Paulo diz isso em 1 Timóteo 2,14, ele diz: Adão não foi enganado, mas a mulher sim. E tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando luz. E se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade e com bom senso. Olha só. O que me intrigou aqui foi isso aqui. Adão não foi enganado. Olha que revelação, que sombra. Por que Adão comeu se ele não foi enganado? Pensa comigo. Pastor, se Adão não foi enganado, por que é que esse cara comeu do fruto junto com ela? Por quê? Pensa. Pensa com sombra profética. Irmão, senta nas regiões celestiais. Tenta enxergar as sombras celestiais nessa atitude de Adão. Por que Adão comeu do fruto se ele não foi enganado? Tudo que é desligado da sua natureza morre, sim ou não? Se você tirar o peixe da água, o que acontece? Ele morre. Por quê? Porque Deus disse: águas produzam os peixes. Você tira o peixe da água, o peixe morre. Se você tira uma planta da terra, o que a planta faz? Ela morre. Porque Deus disse: terra, produzam as plantas. Você desliga aquilo da sua natureza criacional, aquilo morre. Qual que é a natureza criacional da mulher? Qual é a natureza criacional da mulher? O homem. Da onde Deus criou a mulher? Do homem. Então, irmãos, se a mulher, sendo sozinha, transgressora, ela morreria imediatamente. Ela seria desligada da sua fonte original, o homem. Então o que Adão fez? Ele não foi enganado. Ele comeu também, para ser expulso junto com ela, para poder salvá-la. E isso é sombra. Isso representa Cristo. Porque quando você vai lá para a cruz, Jesus olhou para a terra e viu que o homem morreu por causa do pecado. E aí o que ele faz? Ele se faz homem. E ele come do fruto do pecado. Aleluia, ele come do fruto do pecado. Para quê? Porque ele morre junto com o homem. Jesus foi desligado da sua origem. Irmãos, Jesus se faz homem, come do fruto do pecado para morrer também. Quando Jesus está na cruz, ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que significa? Que naquele momento que ele se fez pecado, houve uma separação do Pai. A dor de Jesus não era a cruz, não era o sofrimento no madeiro. A dor de Jesus naquele momento era a separação do Pai. Ele se desligou do Pai, ele se fez pecado. É a sombra do Adão profético. Para quê? Para que o Pai ressuscitasse ele, e junto com ele a esposa. Porque agora existe um pacto de sangue. Agora ele se fez um comigo, ele se fez um com você na aliança do sangue, no pacto matrimonial. Agora Deus ressuscita ele, mas tem que ressuscitar a esposa junto, porque os dois são um. Então ele fez isso para que Deus ressuscitasse a igreja. Cumpre
a profecia de Ezequiel 37. Um exército extremo. Aleluia. Uma igreja gloriosa, que agora está sem mancha, sem mácula, santa e gloriosa, purificada, salva. Aleluia. O Adão profético comeu do fruto por fidelidade a uma aliança. O nosso casamento é mais espiritual do que pensamos. Por isso que Deus não deu para o homem uma esposa. Deus deu para o homem uma mulher. De dentro do homem Ele tirou a esposa. Sabe o que me intriga? É quando você vai ler lá em Gênesis, a Bíblia diz, macho e fêmea os criou. Só que você não vê menção da mulher, você só vê macho e fêmea. Depois lá na frente Deus faz o homem entrar num sono profundo e dele cria a esposa. Deus não deu para Adão uma esposa, Deus deu uma mulher. A esposa Deus tirou de dentro dele. A esposa Deus tirou de dentro do Adão. Aleluia. Glória a Deus. Por isso não reclame. A sua esposa é o que Deus está conseguindo extrair de dentro de você. Pastor, minha mulher é terrível. É o que Deus está extraindo de você, cara. E vice-versa. Nós precisamos reconhecer isso. Por isso que são os homens que estão assentados em lugares celestiais que darão à mulher a sombra necessária para juntos refletir Cristo e a igreja. O nosso clamor é pela restauração da família. O nosso clamor é para que o modelo celestial seja estabelecido, para aqueles que vão construir família daqui para frente. Sabe, o nosso modelo é Cristo. Jovem, adolescente, vocês que vêm de lares frustrados, de famílias disfuncionais, não torne isso cultural e nem natural na sua vida. Hoje você tem revelação, você tem a oportunidade de se assentar em lugares celestiais. Não aprenda com os erros dos seus pais. Hoje você tem um modelo para ser assistido diante de Deus. Transforme as revelações celestiais, aquilo que você pode receber do céu para a tua vida, e isso será transferido para os seus filhos e para a próxima geração que virá através de você. Deus quer que o evangelho seja pregado através de gerações, mas isso tem que acontecer na família. Se não acontecer na família, não reflete o Criador, não representa Cristo. Irmãos, eu nunca tive tanta fome de pregar sobre família como nos últimos dias. Porque por muito tempo eu me enganei. Eu achava que avivamento era poder, 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 poder. Por muito tempo eu achava, irmão, que eu poderia ser um homem de Deus separado, independente de qualquer um. Hoje eu entendo que a unção está ligada à coletividade, está ligada a quem eu me torno para o outro, não quem eu me torno em mim mesmo. Quando eu me torno alguém para o outro, isso fala de mim. Mas quando eu penso apenas em mim, isso me torna alguém mal representado para o outro. Deus é relacional. Deus é 100% relacional. Isso aqui, irmão, fala muito da família. Matrimônio fala de Cristo e a igreja. Nós precisamos viver isso pelo sangue do Cordeiro. Pastor, cara, eu não aguento mais. Quantas pessoas estão frustradas dizendo, minha vontade é parar. Eu não quero mais me relacionar com ninguém, eu não quero mais viver com nada, porque eu estou frustrado. O homem, o ser humano é terrível. Prefiro amar os animais. Tem gente que ama os animais, mas não ama os homens, porque só vê frustração em relacionamentos. Eu vou dizer uma coisa para você.
toda dor, ela existe para sinalizar algo na minha vida e na sua. Deus criou a gente assim. Quando você toca com o dedinho em algum lugar, quem já fez isso? Já estou descalço, meteu o dedinho numa quina. Dói ou não dói? Sente dor? Sai até lágrimas dos olhos. Não é verdade? Você tem quebra o braço, sei lá. Dói. Dói pra caramba. Você sente a dor? Sente. Por quê? Porque Deus fez você assim. Por quê? A dor é um sintoma de defesa. Eu vou trazer uma mensagem aqui para vocês outro dia sobre isso. Eu vou falar da importância da dor. A dor é um sintoma de defesa. Deus criou o homem com esse sintoma de defesa, a dor. A dor emocional também é um sintoma de defesa. Sinaliza algo não está bom, algo não está certo. Quando você tem uma infecção, você vai sentir dores, vai sentir febre. É um sinal de que o corpo não está bem. Então você vai no médico, você vai buscar a cura. Se você não sente dor, e tem algumas crianças que nascem com essa síndrome de insensibilidade à dor, e elas não conseguem sobreviver. Por quê? Porque não sentem dor. Então quando elas ficam doentes ou sentem uma infecção no organismo, elas não sentem a dor. E essa infecção se torna uma infecção generalizada que pega no sangue e mata. Então, dificilmente uma criança consegue sobreviver quando ela nasce com essa insensibilidade à dor. Já viu aquelas crianças que mordem os lábios, assim, comem, até conseguem comer os próprios lábios, porque ela mastiga e não sente dor do próprio lábio. Existem pessoas que nascem, é um sintoma muito raro, mas existem pessoas que nascem com essa insensibilidade. Onde está essa sensibilidade? No cérebro. É aqui no cérebro que transfere a informação da dor. E é no mesmo lugar, esse mesmo fiozinho, se assim podemos dizer, que faz essa conexão da dor com o organismo, de alguém que dá uma topada com o dedinho na quina. É o mesmo sensor que sinaliza a dor física, é o mesmo sensor que sinaliza a dor emocional, quando você perde alguém que ama. Quando você toma um pé num relacionamento, você começa a sofrer. Ou quando você sofre de ansiedade, de solidão, de depressão. É esse mesmo lugar da dor física, esse mesmo fiozinho do cérebro que conecta com todo o corpo, também está ligado à dor afetiva. E o que isso sinaliza para nós? Sinaliza que algo está errado. Deus nos fez assim, para identificar. A mágoa é uma identificação. Deus está dizendo, tem algo errado. O rancor, a indiferença ou a diferença que existe no coração de alguém por alguém, a antipatia, são coisas, são sinalizações internas que está mostrando para você que você está fora. Você está fora de apresentar referências do Criador. Você está diferente. Não apresenta os atributos de Deus. Algo está errado com você. Isso está sinalizando algo. Por isso que Mateus diz assim: se você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra você, antes de deixar a sua oferta ao altar, vai até o teu irmão, reconcilia-te primeiro, depois traz a sua oferta ao altar. Por quê? Porque nós não podemos viver fora desse ambiente relacional. Deus é totalmente relacional. Nós precisamos estar zerados nos relacionamentos, sem nenhum tipo de peso, seja com o nosso próximo, começando pelo nosso casamento, nossos filhos, nossa família, nossos irmãos, nosso próximo. Do contrário, não revela Cristo, não revela isso aqui que nós vamos fazer aqui hoje. CA. Ainda que somos infiéis, Deus permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo.
Você não precisa fazer nada para Deus te amar mais. E você não precisa fazer nada para Deus te amar menos. Não importa quão ruim você seja, quão coisas erradas, detestáveis você faça, Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. Por quê? Porque Ele não ama você a partir de você, Ele ama você a partir dEle mesmo. É quem Ele é quem Ele representa, e isso tem que refletir na gente. Eu tenho que viver a partir de quem eu represento, o Criador. Amém? Você entende essa palavra? É uma noite de ceia, gente. Nós vamos comer do pão e beber do cálice. Isso aqui é celebração do matrimônio. Isso aqui é festa. Isso aqui não é para a gente chorar, ai, tadinho de Jesus que morreu na cruz. Não, isso aqui é festa, é celebração. Isso aqui é ato de celebração, de matrimônio. O real motivo da ceia é o casamento. A gente diz, uau, eu tenho um noivo que é Jesus, eu tenho um esposo que é Jesus. Nós vamos para a eternidade, viver juntos para sempre. Esse é o nosso final feliz, aleluia. É isso que representa a ceia, a celebração do nosso matrimônio com o Senhor. Mas é importante você entender que se você está sentado em lugares celestiais, isso tem que refletir aqui na terra. E a sua vida aqui na terra diz se você está sentado em lugares celestiais. Fica de pé comigo nessa noite. A nossa humanidade fala mais da nossa espiritualidade. É como somos como o humano que diz se estamos assentados em lugares celestiais. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus, nós te adoramos, Senhor. Tu és bom, Deus. Em todo tempo tu és bom, Pai. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, Espírito Santo. Toca-nos com teu fogo, toca-nos. Toca-nos com brasas vivas do altar. Aumenta o nível do nosso fogo, da nossa paixão, do nosso amor por Ti, Jesus. Vem, Senhor, é uma noite de celebração. Vem que eu estou facinho, Jesus. Aleluia. Vem que eu já me vesti, Senhor. Eu já coloquei as vestes nupciais. Nós nos preparamos para você hoje, Abba. Uma noite de celebração, Abba. Meu Pai, meu Cristo, meu Jesus. Nós te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Nós queremos ter prazer com você. Queremos ter prazer em você, Jesus, nessa noite. Flua sobre nós com teu amor. Flua sobre nós com teu Espírito. Com a sua presença, a tua plenitude. Adore. Sinta a presença dele. Sinta o noivo te abraçando nessa noite.